I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Agora, retomando, eu não quis perder o fio da meada em relação ao folclore e tudo mais. Em relação ao Joe Bennett, infelizmente ele não pôde estar nesse bate-papo com a gente, mas eu tinha até, por conta porque a maioria das pessoas não sabem as causas do cancelamento dele na Marvel, e a maioria acredita que é por conta da charge dos políticos brasileiros. Quando, na verdade, a principal crítica do autor lá foi em relação a uma página do Immortal Hulk, de uma joalheria e tudo mais. E eu fiquei curioso, porque, obviamente, é uma coisa que não é do meu mundo, eu não sou judeu, então não é uma coisa que me atacaria de forma alguma. E aí eu perguntei, fiz questão de perguntar para uma pessoa que é idônea, que eu respeito a opinião, sobre... Mostrei as duas coisas. Mostrei para ela e perguntei, isso te ofendeu? E essa pessoa, obviamente, judia. Isso te ofendeu? Ele falou assim, a mim não me ofendeu. A charge, eu não gosto da charge por N motivos, mas em relação a achar que é uma coisa racista, ou os ratos, no caso da charge, ser associada aos judeus, não vejo essa relação entre as duas coisas. E ia ser uma das primeiras perguntas que eu ia fazer para ele, ia ser justamente essa. Então eu quero aproveitar, já que eu não pude conversar com ele, mas você está tão por dentro quanto ele do caso, para comentar um pouco sobre isso. Sem dúvida. Posso falar com certeza usando as palavras dele, porque já conversamos bastante sobre isso e já fizemos também várias lives em que ele responde essa sua pergunta. Então, primeiro, em relação ao lance lá da vidraça, né, do quadrinho, que tem uma vidraçaria que ocasionou um mal-estar lá dele para a Marvel. No início não, acho que foi em março isso. Então, isso aí, o que o Bené, né, o Joey Bennett fala? Eu chamo ele de Bené porque, né, enfim, o Bené, nessa série do Immortal Hulk, né, que durou 50 edições, ele fez 50 edições, ele falou que colocou dezenas de referências cinematográficas nessa série, e que os editores da Marvel e o escritor, o tal do Ewing, gostavam muito dessas referências que ele utilizava. E uma delas foi justamente esse negócio da joalheria. Por quê? Ele falou que tinha acabado de ver, né, isso foi em 2019, ele tinha acabado de ver um filme, que é aquele filme com Adam Sandler, que é Joias Brutas, e ele falou que viu o filme, e no filme existe, confesso que eu não vi esse filme, mas ele falou que no filme tem lá uma rua em Nova York, que ela é uma rua só de joalherias, e que todas as joalherias são tocadas por judeus, são empreendimentos de judeus. E ele falou assim, então no roteiro previa, né, uma cena ali que a personagem ia comprar uma joia, então ele falou assim, vou colocar essa referência ao filme que ela está comprando nesta loja, que o cara é um judeu. E assim foi feito, e foi o que ele falou. As pessoas que me criticaram em relação a essa cena, as pessoas desconhecem o processo de criação e produção e até da impressão de um quadrinho, que é o seguinte, ele fez no lápis essa referência, né? Aí teve o arte finalista, teve o colorista, teve o editor, né? E o próprio escritor. Passou por todas essas pessoas e ninguém viu problema nenhum na cena. Entendeu, Leonardo? Ou seja, a cena simplesmente passou despercebida, porque ninguém falou assim, não, isso aqui é ofensivo a judeus. Aí ele falou, então, aí depois, né, de impresso e que foi para venda, é que aconteceu de um cara lá, escaneou, fotografou, não sei, e colocou no Twitter falando que aquilo era ofensivo aos judeus. E, enfim, ele falou assim, cara, eu não vi, não tem nada de antissemita, pelo contrário. E, enfim, e aí deu aquela celeuma toda, bababá,
A Marvel teve que, parece que fazer uma retratação e, se eu não me engano, teve que recolher os impressos que já estavam, aí depois refizeram a edição sem aquele desenho na vidraça, né? Que é a vidraça da joalheria. O personagem está comprando e aparece a estrela de Davi na vidraça. Isso referente ao quadrinho, né, do Immortal Hulk. E a outra foi que o tal do Ewing também reclamou sobre como é que se diz? A representação dos nossos políticos como ratos, e que isso remetia, né, à representação de judeus lá nos anos 40, durante o Holocausto, de que os judeus fossem ratos e tinham aqueles dentes maiores, com a cabeça maior, enfim, naquela representação ali do desenho que o Bennett fez. E ele, naturalmente, respondeu como, na verdade, qualquer um de nós responderia, né? Ele falou assim, pô, no Brasil, na América do Sul, o rato, um animal assim, que ele é um animal asqueroso, furtivo, e a gente tem essa coisa de, pô, que ratazana é uma coisa do esgoto ruim e rouba coisas, né? O rato rouba coisas e o político brasileiro é como se fosse um rato, tem essa representação, né, pejorativa e tudo. E foi nesse sentido, óbvio, que ele fez a representação ali dos políticos. Só que o cara, né, o tal do Al Ewing, porra, não está inteirado sobre isso, não sabe nada sobre nós, né? O cara está lá na Inglaterra e ele achou que aquilo ali era uma representação antissemita e deu esse problema todo. Quando eu ouvi essa questão dessa charge, a primeira coisa que eu fui procurar, porque tem aquela charge famosa, antissemita americana, daquele nariz adunco, enorme, e aquela recolhidinha, realmente lembrando um rato tal. E aí a primeira coisa que eu fui procurar nas representações é aquele nariz adunco que normalmente é usado realmente por antissemitas. E numa dos políticos até aparece. Mas aí eu olhei de novo e falei assim, não, na verdade são traços, mas para manter uma semelhança realmente com ratos. Então, a mim não incomodou, e eu, como eu disse, perguntei para uma pessoa, a ela também não incomodou. Pois é, e também eu acho que o nariz adunco ali, não sei se é isso, não lembro agora, mas parece que é o do Temer, né? E ele não tá nem como rato, ele tá como vampiro nessa charge. Sim, exatamente, ele tá como vampiro. Mas enfim, cara, são confusões, né, que acabam acontecendo com o Joey, o nosso querido Bené, e infelizmente, né, para quem conhece, sabe que ele é um cara, porra, super do bem, um cara tranquilaço, um cara religioso, tudo, porra, na dele, cara família. E infelizmente, cara, ô Leonardo, eu acredito muito nisso, cara. Umas figuras aqui no Brasil que são da mesma geração que ele, que se regozijam, né, que eles adoram quando acontece isso com o Bené, porque o Bené é um cara de sucesso perto do que os outros conquistaram, né? Tem uma geração do início dos anos 90, uns 5 ou 6 desenhistas brasileiros que furaram aquele bloqueio, né, e começaram a desenhar para o mercado americano. E o Bené foi assim, o mais longevo, vamos dizer assim, foi o que mais trabalhou até hoje, continuava a trabalhar, né, até poucos meses atrás. Então tem um pouquinho também de maldade desses caras, sabe? Sempre que acontece esses problemas, esses vacilos, os caras carregam na tinta e, porra, dão uma escrotizada na situação aqui junto a esses portais nerds conhecidos de que eles têm acesso.